Olá, bom dia. Eu trago aqui para vocês um vídeo com o objetivo de apresentar um padrão de resposta da avaliação substitutiva. Então vamos lá as questões. Na primeira questão, eu peço para vocês, eu coloco um texto introdutório e pergunto sobre qual a importância da valorização dos aspectos subjetivos, do paciente pelo profissional de saúde. Então, vamos pensar aqui na pergunta. Eu estou dizendo a valorização dos aspectos subjetivos do paciente. Então, é importante que o profissional de saúde valorize os aspectos subjetivos. Por que é importante? Então, para responder essa pergunta, a gente precisa ir lá no conceito de subjetividade, que fala que subjetividade é a síntese singular de cada sujeito, que está ligada às experiências, social, cultural, que elas vão se construindo a partir deste contexto. Então, falar de subjetividade é falar da singularidade do sujeito. Então, qual é a importância disso para o profissional? Por que isso precisa ser valorizado? Então, por que é importante? Então, se você tem ali diversos pacientes que eles podem apresentar a mesma queixa, o mesmo diagnóstico. Então, com a valorização da subjetividade, você vai conseguir olhar para esse paciente a partir de suas particularidades. Então, essa é a grande importância. Quando eu valorizo a subjetividade, eu olho para esse paciente, a partir da sua experiência de vida, a sua história de vida. Você leva em consideração aqueles fatores que são particulares do sujeito que pode estar influenciando nesse seu processo de adoecimento. Então, com a valorização da subjetividade, a importância também está porque isso contribui para que você tenha um olhar mais humanizado para esse paciente, para que você tenha uma postura menos tecnicista para esse paciente, ok? Vamos para a letra B, eu pergunto, quais as implicações da não valorização? Então, se eu respondi o que é importante, o que isso facilita, agora é só ir pelo caminho contrário. Se eu não valorizo os aspectos subjetivos, o que a gente vai ter de implicação aí nesse processo? Se eu não valorizo os aspectos subjetivos, a gente vai ter com esse paciente uma relação tecnicista, porque você vai tratar todo mundo por igual, independente, de saber quais são os aspectos particulares desse sujeito que está influenciando no diagnóstico, mesmo que o diagnóstico do paciente X seja o mesmo do paciente Y. Então, as implicações é que isso resulta numa relação de cuidado mecanicista, tecnicista, um olhar fragmentado para esse paciente. Outra implicação é que isso acaba contribuindo para que você considere somente o aspecto biomédico, e isso tudo faz com que você perca de vista o sujeito na sua totalidade. Então, as implicações são essas: fragmentação, limitação do cuidado, perda de vista, da totalidade do sujeito, e essa relação muito técnica, muito mecânica, porque você vai reproduzindo o cuidado como se todo mundo estivesse vivenciando o adoecimento da mesma forma. Tranquilo aí? Espero que vocês consigam aí ter uma clareza melhor dessa questão. A outra pergunta eu coloco, que é sobre aquele texto Mudanças de Paradigma em Sala de Aula, o texto que fala sobre o modelo biomédico, modelo biopsicossocial. Aí eu coloco um caso para vocês e peço para que vocês respondam. Qual é o modelo adotado pelo profissional e justifique a resposta. Então você tem duas opções: é o modelo biomédico ou o modelo biopsicossocial? Se você colocou o modelo biomédico, você tem que justificar
Por que você considera que no caso é um modelo biomédico? Aí eu tenho que ter na resposta uma conceituação, né, uma clareza para que eu possa apresentar sobre o modelo biomédico e relacionar aqui com o caso descrito. Então, o texto fala, né, que o cirurgião apresenta um diagnóstico para esse paciente, que esse paciente está desmotivado porque ele fala que está tendo todos os cuidados e o dentista não, né, meio que não acredita muito nesse discurso. Então, o que é a resposta? A resposta aí é um modelo biomédico, porque a gente percebe que no caso o paciente desconsidera os aspectos subjetivos, ou seja, o profissional desconsidera os aspectos subjetivos, o profissional desconsidera a história de vida desse sujeito, o profissional não tem aí uma postura empática com esse paciente, de conseguir colocar no lugar para compreender essa sua desmotivação, essas suas questões, essa dificuldade que ele apresenta em relação ao tratamento. Então, o modelo biomédico, por conta disso, o profissional ele atende a partir dessa, né, dualidade cartesiana, numa perspectiva linear, onde ele não considera outros fatores influenciando no processo de adoecimento deste paciente. E o modelo biomédico também, porque tem essa característica de uma postura mais mecanicista do cuidado. A questão 3 é sobre o conteúdo daquele livro Por que a Psicologia na Odontologia, né? Psicologia e Odontologia, que é o capítulo Por que a Psicologia na Odontologia. E eu peço 3 argumentos para que vocês coloquem, né? Por que a psicologia na odontologia? O que justifica a aplicação do conhecimento da odontologia na psicologia? E o próprio texto diz lá que a importância da psicologia na odontologia é porque você vai, né, para estabelecer uma relação odontólogo-paciente satisfatória. Então, isso vai ser muito importante, porque esse profissional, ele precisa saber o que pode estar ocorrendo no corpo desse indivíduo, né, e o que tem do seu estado emocional que está influenciando no seu processo, né, de adoecimento, como também ele precisa saber o que tem do adoecimento que pode estar influenciando nas emoções deste paciente. A outro argumento importante é porque a psicologia na odontologia convida o profissional a olhar para o paciente como um ser biopsicossocial, um ser que tem necessidades biológicas, psicológicas, sociais e espirituais também. Então, quando a gente tem a noção clara de que o homem é um ser biopsicossocial, então o profissional vai estar atento, né, o que uma dessas características pode estar afetando a outra. E uma outra coisa também importante é que o profissional ele precisa saber se os fatores psicológicos estão dificultando, né, o processo de evolução, né, desse paciente, se os fatores psicológicos estão modificando, influenciando nesse paciente. Então aí a gente tem alguns argumentos que justificam a aplicação do conhecimento da psicologia na odontologia. Tem outros fatores também que o outro texto apresenta, mas aqui eu trouxe apenas 3, como eu solicitei na prova, 3 argumentos. Depois eu peço o quê? Qual é a outra pergunta da prova? Vamos lá. Eu peço para que vocês, já sobre o texto, estratégias para lidar com situações perturbadoras, para que vocês apresentem 3 situações que justificam ali, né, o adoecimento do dentista, não é isso? Que influencia no estresse do dentista. Aí o texto vai falar sobre o barulho excessivo, sobre
uma profissão onde o paciente trabalha de forma muito isolada. Ele vai falar sobre a expectativa que o paciente cria desse profissional e gera nesse profissional o dever de atender às expectativas, o dever de corresponder. Isso tudo contribui para uma tensão nesse profissional. O texto vai falar também sobre a postura profissional ali, né, que ele fica, que pode gerar problemas de coluna. O texto vai falar sobre carga horária excessiva. O texto vai falar, enfim, tem vários argumentos. Então vocês precisam ver lá no texto o que os autores colocam que contribui para esse adoecimento. E aí eu peço também na letra B para que vocês apresentem 3 estratégias que o profissional possa lidar com isso. Então, se esse paciente tem apresentado, se esse profissional tem apresentado dificuldades, né, com o seu espaço, com carga horária, com a pressão do paciente, com expectativas que esse paciente cria. Então ele vem sofrendo ali uma pressão mental diante desses desafios. Se esse profissional ele tem uma comunicação muito reduzida por conta das próprias características da profissão, como é que ele vai lidar com isso? Primeiro ele precisa aprender a identificar suas emoções. Então ele precisa aprender a identificar suas emoções, identificar o que deixa esse profissional mais vulnerável, para que a partir daí ele possa aprender e gerenciando essas emoções. Então ele tem que aprender a identificar o que está provocando também esse estresse, porque a partir do momento que ele consegue identificar, ele vai também aprendendo a lidar e verificar o que pode ser modificado na sua rotina. Algumas sugestões que o texto coloca, até na própria aula que foi disponibilizada fala disso, né? Desligar do trabalho ao chegar em casa, ele precisa ampliar seus vínculos afetivos, estabelecer boas qualidades, né, de relacionamentos com qualidades, realizar atividade física, ter uma alimentação saudável, procurar, né, formas de ter um sono tranquilo, de dormir com qualidade. Ele precisa aceitar seus próprios limites, reconhecer suas limitações, desenvolver o autocontrole, a autodisciplina. Tudo isso são questões que ajudam no profissional. E se ele perceber que esses seus próprios esforços não estão sendo suficientes, uma outra estratégia é procurar ajuda profissional, uma psicoterapia, para que ele possa aprender a lidar com essas situações no trabalho. Ok, gente? Então aqui está um comentário das questões da prova, para que vocês possam aí compreender melhor, né, o que foi que aconteceu, onde foi que vocês, né, não conseguiram se sair bem na questão, para que vocês tenham esse feedback, ok? E aí a nossa prova substitutiva vai estar sendo postada, observa aí o calendário essa semana, e como a substitutiva não, desculpa, a prova final, que aí vocês vão poder fazer, e aí terão o mesmo prazo de 24 horas para responder, ok? Um bom dia para vocês!